Boa tarde, pessoal. Eu vim falar hoje com vocês a respeito de três constraints que têm semelhança muito grande entre elas e encerrar praticamente esse assunto de constraints, porque se você observar aqui, nós já falamos fixed, hinge e generic spring. Então, e motor também já foi falado. Então, eu vou falar hoje sobre piston, slider e generic. E aí a gente encerra esse assunto de constraint. Eu mostrei para você hinge. Com relação a point, você pode usar as mesmas características, elas são muito parecidas. Bom, vamos começar pela piston. Então, para não ficar construindo tudo com repetições, espero que você entenda, eu fiz uma bomba de bicicleta, daquelas manuais que a gente enche pneu de bicicleta, e coloquei aqui. Então, aqui eu tenho um cilindro, que seria aquela parte que a gente pressiona para encher. Aqui tem o cilindro central. Aqui tem a válvula de saída, que eu podia ter posto uma borrachinha, mas não pus. E aqui tem a constraint, que é o que nós vamos falar hoje. A piston, nesse caso, agora. Depois a gente muda para as outras. Então, clicando em Z, você pode observar que este cilindro, que tem essa forma de T aqui, ele vai até aqui mais ou menos. E eu coloquei escondido, aqui é um problema, pronto. Eu coloquei aqui escondido um plano. Esse plano está servindo como passivo. Então, vamos olhar rapidamente as configurações que eu coloquei para você entender. Vamos falar um pouco das configurações desse que vai ficar escondido aqui. Ele é passivo, ele estava em convex hull, eu coloquei em mesh, eu aumentei a fricção para 1 e bounciness eu pus 0,8 aqui. Em vídeos anteriores eu já disse que bounciness funciona quando os dois elementos que vão entrar em contato têm uma quantidade de bounciness. Se você puser num só, não funciona. Então, agora clicando nesse aqui, eu mantive a fricção em 0,5 em mesh e bounciness eu deixei em 1 e não mexi em mais nada. E esse aqui eu escondi. Você esconde como? Selecionando e clicando em H. Mas ele vai servir de aparo aqui. Então, vamos ver inicialmente como é que isso está funcionando. Alt A. Ela está funcionando assim, que é a forma como funciona mesmo a bomba, só que a bomba não vai virando, né, desse jeito aqui. Então, vamos ver como é que a gente conserta isso. Então, se eu clicar na constraint, que eu anexei aqui na hora que eu fui montar, se eu clicar na constraint, eu vou observar que eu desabilitei colisão e eu não chequei o eixo X e nem o ângulo X. Se eu tenho controles para x e x, quanto ao eixo e quanto ao ângulo, significa que ela funciona relacionada ao eixo x. Então, se você observar aqui, e a gente puser em Z, você vai observar que eu rotacionei o ângulo x na direção que eu quero o movimento. Hinge funciona no ângulo Z, e piston funciona relacionada ao ângulo X. Então, voltando, clicando em Z novamente e arrumando aqui, eu tenho então o ângulo X virado na direção que eu quero que o movimento ocorra. Então, para controlar aquela girada de ângulo que ela deu quando você viu a primeira vez que eu liguei a animação, a gente vem aqui, clica aqui e coloca 0 e 0. Enter. Ok. Então, isso controla a rotação do ângulo em X. Pode observar que agora ela está indo até o fim sem fazer nenhuma rotação que nem ela fez na primeira vez. Ok.
Essa é a piston, tá? E aqui, se você quiser limitar a altura em que ela vai se movimentar, também você pode clicar aqui e começar a experimentar para ver como é que você modifica essa altura. Então, vamos passar agora para o slider. A diferença entre o piston e o slider é que ele não tem o controle do ângulo, no caso. Vamos ver o que acontece se eu clicar em slider. Parece que ele funciona da mesma forma que funcionava em piston. Se a gente liberar o controle do eixo X, a gente também não vai notar nenhuma diferença. E a gente pode testar mais uma coisa, acionando o ângulo e mudando aqui, mantendo em -1 e colocando em 4 aqui, para a gente ver se vai haver alguma diferença entre uma medida e outra medida. Pelo que está parecendo, vai funcionar exatamente da mesma forma. Uma coisa importante, gente, que a gente deve pensar o tempo todo a respeito disso, é que como essas constraints se relacionam com os centros dos objetos, a gente tem sempre que checar a origem do objeto. Fora não esquecer sobre clicar em Ctrl A, que eu já mostrei para você, e acertar a rotação e scale. E a origem dos objetos você arruma aqui. Você seleciona o próprio objeto, clica em origem e escolhe origem para a geometria, porque faz diferença na hora de você obter os resultados. Continuando o slider, então a gente passaria para a Generic. Generic, ela está todinha acionada aqui, porque eu estava já fazendo alguns experimentos antes de mostrar para você. Então, continua sem clicar aqui Disable Collision. E vamos ver como é que ela faz sem nenhum desses controles ligados. Ela parece que vai fazer rotação, ela vai movimentar-se no eixo Y, ela vai movimentar-se está se movimentando no eixo Y e um pouquinho na direção do eixo Z, tá? Então, o que a gente precisa olhar para fazer controles sobre isso? Como nós temos o controle no eixo X, a gente pode clicar aqui, deixar essa medida -1 mais 1, isso aqui vai para o lado negativo do eixo X, esse para o lado positivo, e eu vou colocar em 1 aqui. Essa aqui, eu vou clicar em 0, 0, 0 e 0. E o ângulo, ela estava rotacionando um pouco com relação a alguns ângulos e eu não quero rotação nenhuma, tá? Então, eu vou colocar 0, 0, 0, 0, 0 e 0 e vou acionar também esse controle. Alt A, ela vai continuar fazendo praticamente o mesmo efeito do piston e do slider, tá? Agora, você sabendo como é que cada uma dessas características funciona, você pode adaptar para outros tipos de movimentos que você queira. Por exemplo, se você quer um outro objeto que faça movimento na direção do ângulo Y, do ângulo Z, ou no eixo X, Y ou Z, você faz experimentações. Bom, vou te dizer um negócio. Eu fiz experimentações, eu fui pesquisar para ver como é que isso funcionava. Gastei um bom tempo para aprender isso. Então, não existe uma resposta precisa, porque existe combinação de eixo com ângulo, nesse caso aqui. No caso de piston, existe combinação só do eixo X com o ângulo X. E no caso de slider, existe só controle sobre o eixo X. Então, a gente precisa ir pesquisando, dependendo do movimento que você vai querer que o seu objeto faça.
tá? Ideias. Você pode querer uma varinha de pesca, daquelas retrátil que usa hoje em dia, caneta retrátil, uma escada daquelas que elas se encaixam e desencaixam, um pistão, que é aquele instrumento, uma seringa de injeção também usa esse movimento retrátil e etc e tal. A gente pode pensar em milhares de outras possibilidades. E aqui eu quero mostrar para você um passarinho que eu fiz usando a constraint range, que eu já expliquei em vídeos anteriores. Não sei, isso aqui é uma coisa bem antiga. Esse passarinho acontecia, esse passarinho era muito comum a gente ver ele aparecer em determinados locais, às vezes vitrines de exposição. O pessoal usava muito para atrair atenção. Hoje em dia eu não sei mais se existe, mas é um passarinho que fica bebendo água. Aqui, ele está meio desvairado aqui numa determinada parte da animação, mas a gente pode se divertir com isso. Afinal, é isso que eu queria mostrar para você, tá? E eu espero que você tenha gostado e vamos ver se nos próximos vídeos a gente parte para outros assuntos a respeito do Blender, que tem uma imensidão enorme de possibilidades. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, então.